Shalom Aleichem, Shalom Ha, Ani Yehudá. Sejam bem-vindos a mais um Shur comigo, Yehudá. Nesse Shur de hoje eu vou dar seguimento ao estudo das duas casas de Israel, onde nós vamos falar sobre as tribos perdidas. Bom, se você não conhece nada do assunto, como eu disse, vai estar aí no canal, é só você entrar na playlist, na aba playlist, e tem lá um estudo inteiro sobre as duas casas de Israel com várias sequências de vídeos. Eu estou trazendo um contraponto no canal. Há uma segunda opinião onde as tribos não estão perdidas, onde elas já voltaram para a Eretz de Israel, né? Esse é um estudo em parceria com o canal As Escrituras Além da Religião, ao qual eu recomendo que você se inscreva lá, o link está na descrição. Bom, eu ia soltar várias sequências de vídeos, várias séries, uns 4, 5 vídeos, mas eu resolvi fazer um vídeo só. Por quê? Porque talvez as pessoas não tenham tempo para ficar assistindo todos os vídeos, e acaba vendo um aqui, perde um ali, outro, então vai ficar um vídeo extenso. É um vídeo grande, tá? 1 hora, quase 1 hora e meia mais ou menos. Mas eu recomendo muito que você assista o vídeo completo, tá bom? Não pause o vídeo, ou pause o vídeo e assista depois, mas veja o vídeo inteiro. Não adiante o vídeo, não pule partes no vídeo, senão você não vai entender todo o conceito. Dentro do estudo vai estar todas as bases, você pode anotar as passagens que... falou Jeremias, tal, anota Jeremias. Falou Gênesis, anota Gênesis. E vai lá e confira na sua Bíblia, porque não há engano quando se trabalha com a verdade. Então fica aí para você o estudo, segue o estudo, veja completo. Eu peço que ajude o canal, para que o canal possa se manter no ar. Você pode nos ajudar financeiramente, na descrição tem um link, onde você pode fazer sua ajuda de R$5, R$10 ou R$20. Você também pode ajudar o canal muito deixando o seu like, comentando no vídeo e compartilhando o vídeo. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, onde você tiver uma rede social, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o canal, possam conhecer o estudo e talvez possa ajudar as pessoas, tá bom? Segue o vídeo para vocês aí, veja o vídeo inteiro, não pule o vídeo, porque acredito que vai ser bem legal esse estudo e eu vou estar aqui assistindo junto com vocês. Shalom, shalom, Lehi Traot, segue o vídeo aí para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Vou entrar aqui num assunto bem interessante, né? Que existe muitas divergências, né? Embora a maioria acredite, né? Que as 10 tribos estão perdidas, né? Inclusive muitas pessoas me corrigem, né? Porque eu tenho o costume de falar judeu generalizado. Há muitas pessoas, não, seu ignorante, judeu é quem é da tribo de Judá. Você está errado. Quando você falar, você fala israelita. Tudo bem, né? Eu vou explicar o porquê eu penso dessa maneira. E porquê eu penso que as tribos elas não estão perdidas. Bom, vou explicar o porquê. Antes de tudo isso, vamos tentar entender os conceitos, né? As separações das palavras. Semita, hebreu, israelita, né? Judeu. Vamos tentar entender aqui. A palavra semita, de princípio era o quê? São os filhos de Sem, né? Lá em Gênesis 10, do 21 ao 20, fala-se dos filhos de Sem. Daí vem o conceito da palavra semita. Lembra aquela promessa de Abrão, que muita gente fala, né? Olha só, de ti sairão muitos povos, né? E nações. As pessoas pegam muito isso para o dia de hoje. Mas só que isso já era para aquela época, pessoal. Israelita, eles são espalhados por todo o mundo. Isso desde os tempos antigos, né? Eu vou até mostrar aqui um texto interessante, porque Neemias a gente sabe que ele foi depois do cativeiro. Ele já tinha visto isso como um cumprimento, né? Olha aqui, Neemias 9, 23. Multiplicaste seus filhos como as estrelas do céu, o introduziste na terra aonde ordenaste a seus pais, que entrassem para dela e tomarem posse. Seus filhos invadiram e conquistaram essa terra. Olha só, aqui ele já está falando que, né? E também Neemias 9, 22, ele fala, e tu lhes entregaste reinos e povos, cujas terras repartistes entre eles, e tomaram posse da terra. E aqui ele fala anteriormente, né, no verso 8, que ele está falando da graça de Deus, né, com o povo de Israel.
achando, né, Neemias 9:8, achando seu coração fiel diante de ti, fizeste aliança com ele, para dar-lhe a terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, do Ferezeu, do Jebuseu, do Gergeseu, a ele e a sua posteridade, e cumpriste tuas promessas. Olha só, ele falou que cumpriu as promessas, isso na época de Jeremias, logo depois do cativeiro. Então não é uma coisa futura, assim. Os israelitas já estavam espalhados desde o princípio, né? Inclusive aqui no verso 23 ele é bem claro, ele falou, você cumpriu, você multiplicou os seus filhos como as estrelas do céu. Então já era uma coisa conhecida, né? E quem que saiu dos semitas? Saiu Elam, né, que são os persas, Ashur, que são os assírios, Arpachshad, que são os babilônios, Lud, que saíram os lídios, e Aram, que saíram os arameus. Todos esses saíram de Sem, ou seja, são semitas. Hoje a palavra semita ela é aplicada a judeus, a árabes, a assírios, sírios, maronitas, drusos, mandeus e etíopes. Ou seja, foi mudando o tempo, foi adaptando o conceito. Ok? Então daí vem a origem da palavra semita. E a gente mostrou que ela foi mudando de forma. A palavra hebreu. A gente vê isso em Gênesis 10, 24, que são o quê? Os descendentes de Éber. Tá? Gênesis 14, 13 também se vê a palavra hebreu, né? Abraão e toda a família de Éber, mas não Ismael e Esaú, e nem Aló, e nem os filhos de Abraão com Queturá. Depois, né, pela descendência de Abraão, quem fosse descendente de Abraão já era conhecido como hebreu, ou seja, já não é mais quem era só de Éber. Você vê isso em Gênesis 39, do 14 ao 14. Nos tempos de Israel, né, que qualquer israelita já era considerado hebreu. Você vê isso em 1 Samuel 4, verso 6. Na época do cativeiro, né, por volta de 500 e pouco, no século 6, antes da Era Comum, o povo já era considerado um povo hebreu. Você vê isso em Jeremias 34, verso 9. Ou seja, já mudou o conceito de hebreu. Não era só mais quem era o de Éber. Você pode ver Jeremias 34, 9 diz assim: que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Ok, já mudou o conceito, já generalizou, né? E também lá na diáspora, na revolta dos macabeus, né, que estavam sendo oprimidos pelos gregos, em 2 Macabeus 11:13, né, já naquela época lá para frente, 2 séculos antes da Era Comum, eles também já eram considerados todos como se fossem hebreus, né? Eu vou ler também essa passagem, 2 Macabeus. Isso aqui a gente está mostrando que foi se mudando o conceito, né, pessoal? 2 Macabeus, capítulo 11, verso 13. O que diz lá? Quando eles estavam vencendo as guerras. Como, porém, não era homem insensato, refletindo sobre o revés que lhe tocara, Lísias compreendeu que os hebreus eram invencíveis, porque o Deus poderoso combatia com eles. Olha só, estavam sendo reconhecidos como invencíveis. Era só o pessoal de Éber que estava ali? É claro que não, era todo o povo. Então você percebeu como foi mudando o conceito? A única coisa que não muda é o quê? A palavra israelita, né? A gente vê em Gênesis 32, 32, que fala assim no geral, né, de um povo. O povo de Israel. Cadê o que diz em Gênesis 32, 32?
Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Aqui está falando do povo de Israel. Também quando se torna um povo no Egito, Gênesis 46, do 8 ao 27, e Êxodo 1:7 fala como um todo que é a pátria. Então, o conceito israelita é sempre toda a pátria. Agora, judeu. Judeu, todo mundo fala, é da tribo de Judá. Não. Judeu ele é considerado quem era do reino do sul. Não era só a tribo de Judá. É Judá e da tribo de Benjamim, que foi feita a separação. A gente vê isso em 2 Reis 16:6. E desde a divisão dos reinos já se referiam aos do sul. A gente também tem a narrativa de Esther, né? Capítulo 2, versos 5 e 6. Aí ela já fala assim, até uma separação. Aqui, esse daqui é judeu da tribo de Benjamim. Ou seja, ali o conceito judeu já era mais, né? E com o passar do tempo, hoje em dia é conhecido como judeu qualquer pessoa que tenha fé na Bíblia hebraica, que tenha sua crença na Bíblia hebraica. Inclusive, eu não estou citando o Novo Testamento aqui como fonte acadêmica, mas assim como fonte histórica. Se você pegar o Novo Testamento, você vai encontrar a palavra judeu em tudo quanto é canto, porque eles já generalizavam. Por quê? Porque era a mentalidade da época. Na época eles não faziam aquela separação. Você pode ver, qualquer dicionário bíblico coloca a palavra judeu, você vai ver um monte de referência. E você vai ver eles sempre falando no povo como um todo. Inclusive, como o Testamento gosta de acusar também os judeus, né? Ele fala os judeus em geral, os judeus mataram. A festa do tabernáculo, a festa dos judeus. A festa do tabernáculo só era para a tribo de Judá, ou só era para o reino do sul? A gente sabe que não. Mas ali eles já tinham esse costume, desde aquela época. Né? Inclusive Paulo também, que fala muito de judeu, ele fala que era judeu da tribo de... eu não lembro que tribo que ele fala. Mas assim, judeu já era considerado como um termo geral naquela época. Dito isso, vamos entender agora um pouco a divisão do reino, né? A gente já explicou um pouco aqui os conceitos. Vamos entender a divisão do reino. Vamos lá. Salomão ele se deixa levar pela idolatria e por mulheres, correto? Aí qual é a narrativa que a gente tem em 1 Reis? Vamos para 1 Reis, capítulo 11, verso 6. Olha só a narrativa. Diz assim: Assim fez Salomão, que era mau perante o Eterno, e não preservou em seguir ao Eterno como Davi, seu pai. Né? Por isso o Eterno dividiu. Né? A gente vai ver isso em 1 Reis 11 também, verso 31, 32. Vamos lá. E disse Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Eterno, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. E essa divisão ela ocorreu, né, no tempo de Roboão, lá em 1 Reis 12. Que a gente até vê, né, as pessoas ali confirmam, tá vendo? Eles estão até hoje, né, divididos. Vamos ver essa narrativa de até hoje. 1 Reis 12 diz assim, no verso, cadê o verso que eu separei? Verso 16, vamos lá. Quando todo Israel viu que o rei não os ouvia, responderam-lhe: que parte temos com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé, as tuas tendas, ó Israel, e agora cuida da tua casa, Davi. E Israel voltou para suas tendas. Quanto aos israelitas, que moravam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. O rei Roboão enviou Adurã, chefe da corveia, mas todo o Israel o apedrejou e ele morreu. Então o rei Roboão subiu depressa a seu carro a fim de fugir para Jerusalém. E Israel se separou da casa de Davi até o dia de hoje.
E também temos a narrativa de 2 Crônicas, né? Capítulo 10, do verso 17. Quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. O rei Roboão enviou Adorã, chefe da corveia, mas os israelitas o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão viu-se obrigado a subir a seu carro a fim de fugir para Jerusalém. Israel se rebelou contra a casa de Davi até o dia de hoje. Muita gente pega isso daqui e fala até o dia de hoje, mas quando que o cara escreveu isso daqui? A primeira parte de Primeira Reis, ela foi escrita antes da morte de Josias, lá de Meguido. Isso foi por volta de 609, né, antes da Era Comum, um pouco depois, né, deles serem atacados pela Síria. E depois o livro de Reis ele foi tomando, né, depois escreveram durante o exílio e depois acabaram. O livro de Crônicas é mais ou menos na época do exílio, por volta de 538, depois foram escrevendo e parece que se durou até o ano 300, antes da Era Comum. Teve vários escritores e muitos atribuem a Esdras, né, a Esdras, mas teve mais escritores. Bem, vamos lá. Judá e Benjamim são o Reino do Sul. A capital é Jerusalém, seu Reino do Sul. Quem é o Reino do Norte? Vamos lá, o Reino do Norte é quem? Efraim, Dan, Ruben, Simeão, Levi, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, né? E José. Então, e a capital é o Reino do Norte, e eles são chamados de Israel. Às vezes, quando você vê na sua Bíblia falando Israel, pode estar se referindo apenas ao Reino do Norte. Isso vai depender muito do contexto agora, quando você lê. E às vezes quando fala Reino de Judá, não está falando de todos os judeus, está falando do pessoal da tribo de Judá e Benjamim, tá bom? Então isso é muito importante também na leitura, quando você for ler. Às vezes está falando Israel, mas às vezes pode estar falando ou no geral, né? Ou apenas de uma tribo. Então isso é muito importante na leitura. Vamos para a capital do Reino do Sul, né, Jerusalém. E a capital do Reino do Norte é Samaria. Tá? A capital do Reino do Norte é Samaria. Capital do Reino do Sul, Jerusalém. Reino do Norte, a capital Samaria. A partir daí a gente tem os termos Israel, filhos de Israel ou israelitas, né? E tem que ser interpretado de acordo com o contexto. Às vezes se refere ao Israel como um todo ou apenas o Reino do Norte. Vamos dar uns 2 exemplos aqui. Isaías 44, verso 1. Essa parte de Isaías 44 é o Deutero-Isaías, é a segunda parte do livro de Isaías. Ele foi escrito por volta do cativeiro. O que diz aqui? E agora ouve Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Aqui a gente vê o contexto, pelo contexto está falando que é o povo como um todo. Agora vamos dar uma olhadinha, um exemplo que é da Terra do Norte. Depois, inclusive, a gente vai falar desse profeta aqui, que vai ser muito importante para a compreensão de algumas coisas que a gente vai colocar nesse estudo. Oséias, vamos para Oséias. Deixa eu achar aqui. Oséias capítulo 11. Muita gente usa aqui, né? Mas quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Aqui a gente sabe que está falando como um todo, no geral. Mas depois ele fala, quanto mais o chamavam, tanto mais eles se afastavam de mim, eles sacrificavam os baais e queimavam incenso aos ídolos. Fui eu, contudo, que ensinou Efraim a caminhar, e os tomei pelos braços. Você está vendo que ele está falando de Efraim? Então aqui ele está falando do pessoal do norte. Inclusive o Oséias, ele é um profeta que ele se dedicou mais a falar
coisas acerca com o povo do norte, o reino do norte, que são as 10 tribos. Você pode ver todo o livro, a gente vai passear depois pelo livro de Oséias, ele vai falar muito da tribo do norte, do reino do norte. Vamos lá, o exílio, né? O exílio e os remanescentes. Reino do norte, que é Israel, a gente vê isso em 2 Reis 18, do 11 ao 12. Eles foram lá levados pela Assíria. Vamos ler lá, 2 Reis 11. 2 Reis, capítulo 11. Desculpa a demora aqui, viu, pessoal, para folhear a Bíblia. 2 Reis 11, do verso 11 e 12, diz o quê? Os guardas se postaram de armas na mão, desde o ângulo do sul até o ângulo do norte do templo, rodeando o rei. Então Joiada mandou que trouxesse o filho do rei, cingiu com diadema, entregou-lhe o documento da aliança, e proclamaram no rei, e deram-lhe a unção, bateram palmas, gritavam, viva o rei. Tá certo. Acho que eu peguei uma referência aqui mostrando que Israel é do norte. Então tá certo essa referência. Embora já esteja claro, né? Porém, pessoal, muita gente pega aqui, né? Que, no caso, eles foram levados pela Síria no ano 721, 722. E muita gente tem a mentalidade que eles nunca mais voltaram. Porém, no relato do livro de Crônicas, a gente sabe que Crônicas foi escrito por volta de 538 ou 300, né? Existe uma narrativa aqui. 1 Crônicas 9, da lista dos que foram levados para a Babilônia. Aqui a gente vai mostrar que tinha um remanescente das outras tribos. 1 Crônicas, capítulo 9. Tem o verso 3, mas vamos ver do 1. Todo o Israel, aqui está falando todo o Israel. 1 Crônicas começa com a lista da genealogia do povo de Israel. Você vai ver de todas as 12 tribos. Aí temos aqui o capítulo 9. Todo Israel foi repartido em grupos e estava inscrito no livro dos reis de Israel e de Judá quando foi deportado para a Babilônia. Presta atenção, Babilônia foi quando? Quando que foi isso? No cativeiro do sul, por volta de 609, 588 e 587. Foram 3. Diz assim: por causa de suas infidelidades, os primeiros a habitar em suas cidades e em seu patrimônio foram os israelitas. Depois, os sacerdotes, os levitas e os doados. Que são os doados? São estrangeiros que se apegaram com o povo de Israel, gostaram da cultura e vieram com eles. Em Jerusalém moraram filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Olha só, Efraim e Manassés são das tribos do norte. Então temos aqui que comprovando que ficou um remanescente. Então não tem essa de que eles nunca mais voltaram da Síria. Vamos ver a narrativa de 2 Crônicas 30. Por que a gente vai para 2 Crônicas 30? É o reinado do rei Ezequias. Ezequias foi um rei muito importante, né? Ezequias ele reinou por volta de 716 e 687, antes da Era Comum. Ou seja, uns 5, 6 anos depois, né? Ele começou a reinar, depois que o Reino do Norte ele foi levado para o cativeiro. E o que diz aqui? 2 Crônicas 30. Verso 11. Verso 10. Os mensageiros foram e percorreram de cidade em cidade o país, de Efraim e de Manassés e também o de Zabulon. Mas zombavam deles e o escarneciam. No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Foi em Judá que a mão de Deus agiu para dar a todos um só coração, a fim de executarem as prescrições do rei e dos oficiais contidas na palavra do Eterno.
Olha só, e depois eles celebraram a Páscoa. Ó, verso 18 de 2 Crônicas 30. Na verdade, a maioria do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zabulon, não se tinham purificado, comeram a Páscoa sem obedecer à Escritura. Mas Ezequias orou por eles, dizendo que o Eterno, na sua bondade, cubra o pecado de todos os que aplicaram seu coração em buscar a Deus, o Eterno Deus de seus pais. Mesmo se não tem a pureza exigida para as coisas santas, o Eterno ouviu Ezequias e conservou o povo são e salvo. Você vê que mesmo depois do cativeiro da Síria, tinha um remanescente lá em Jerusalém. E também, em 2 Crônicas 34, aqui já é o reinado de Josias, ou seja, quase 100 anos depois. Josias, né, que foi aquele rei que morreu em Meguido, na batalha. Isso já Josias reinava por volta de 640 e 609. E o cativeiro do Reino do Norte foi em 722, ou seja, quase 100 anos depois. O que aconteceu ali? Olha só. Bom, primeiro ele limpou a casa, né? Queimou os ossos, né? Verso 5. 2 Crônicas 34, verso 5. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e assim purificou Judá e Jerusalém, na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e também de Naftali, nos territórios devastados. Tudo bem. E depois aqui, ó, no verso 8. No 18º ano de seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, encarregou Safã, filho de Aslias, Mazias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o arauto, de restaurar o templo do Eterno seu Deus. Foram entregar a Eucias, sumo sacerdote, o dinheiro oferecido ao templo de Deus, e que os levitas guardiães do limiar haviam recolhido o dinheiro provinha de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, assim como todos os, você pode ver, os judaítas e benjamitas. Se aquele estivesse falando de uma coisa só, ele não colocaria depois Manassés, né? Judaítas e benjamitas. Ele citou, Efraim e Manassés. Ou seja, isso daqui já é no reinado de Josias, mostrando e comprovando, né, que ficou um restante. Ok, dito isso, vamos agora para o cativeiro do sul. Ou se não, vamos falar dos profetas. Não, eu vou citar aqui o do sul. O cativeiro do sul que foi para a Babilônia. Foram 3 convocações, em 609, 588 e 587. Existe a narrativa, né, em 2 Crônicas 36, 20, que diz assim. Aqui é o Ciro, né, rei da Pérsia. Depois Nabucodonosor deportou para a Babilônia todo o resto da população que escapara da espada. Tiveram de servir a ele e a seus filhos até o estabelecimento do reino persa, cumprindo assim o que o Eterno dissera pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado dos seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se tenham passado 70 anos. E no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra do Eterno pronunciada por Jeremias, o Eterno despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar a viva voz e por escrito em todo o seu reino o seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Eterno Deus do céu entregou-me todos os reinos da terra, todos os reinos. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a todo o seu povo, que seu Deus esteja com ele e que se dirija para lá. Ou seja, a gente já viu remanescentes, né, lá no cativeiro, na época antes, né, do cativeiro da Babilônia, que mesmo depois da Assíria eles permaneceram em Israel. E aqui ele está falando que o Ciro ele tinha posse de todos os reinos. Ele mandou voltar todos. Todo aquele que dentre vós pertence a todo o seu povo. Ou seja, era geral para voltar. Correto? E agora vamos entender uma coisa.
vamos para os profetas que eram encarregados do Reino do Norte. Porque muita gente fala, mas o Reino do Norte não teve mais rei, né? O último rei foi antes do cativeiro da Síria. Mas por quê? Deus prometeu que eles iam todos voltar e que eles iam ter reis também e que iam ser separados? Não. Se a gente lê Ezequiel ele foi escrito, né, bem antes. E ele fala, né, que Deus ia fazer com que todos fossem um povo. Mas vamos lá, vamos para os profetas do Reino do Norte. Vamos para Oséias. O foco dele foi o norte. Vamos dar uma voltinha no Oséias. Ele escreveu por volta de 760, entre 722 antes da Era Comum. Ou seja, isso aqui foi escrito antes mesmo do cativeiro da Síria. E foi apenas um escritor mesmo. Ele escreveu mais ou menos pelos últimos anos do reinado de Jeroboão II. Oséias 2, né, diz assim: o número dos israelitas será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. No mesmo lugar onde se lhes dizia, não sois meu povo, né? Se lhes dirás, filho do Deus vivo. Aí depois ele já separa. Os filhos de Judá e os israelitas se reunirão. Constituirão para si um único chefe. Ou seja, não vai ser mais dois reinos. Vai ser um único chefe. E se levantarão da terra. Porque será grande o dia de Israel. Dizei aos vossos irmãos, etc. O que ele está dizendo aqui? Os filhos de Judá e os israelitas se reunirão, constituirão para si um único chefe e se levantarão da terra. Ou seja, eles vão voltar, mas vai ter um único chefe. E quem vai ser esse único chefe? Qual a tribo que vai permanecer? Qual reino? A gente vê isso aqui em Oséias 3. Diz assim, Oséias 3:4. Porque por muitos dias ficarão os israelitas sem rei, sem chefe, sem sacrifício, sem estela, sem éfode e sem terafim. Depois disso, os israelitas voltarão e procurarão o Eterno. Aqui os israelitas estão falando do norte, tá? E procurarão o Eterno, né, seu Deus, e a Davi, seu rei. E voltarão tremendo ao Eterno e a seus bens no fim dos dias. Qual é esse fim dos dias? É o fim do cativeiro que eles iam passar. Lembra que isso daqui ele foi escrito antes mesmo do cativeiro da Assíria. A gente percebendo aqui, está falando dos israelitas, né, do norte, porém, eles iam voltar e servir a Deus e a Davi, seu rei. Davi, a gente sabe que é da dinastia, né? É do reino de Judá, ou seja, já é do sul. Ou seja, eles iam ter um rei do sul. Você pode ver que isso daqui é a mesma narrativa que diz lá 2 Crônicas 15. Vamos para 2 Crônicas 15 para a gente entender o paralelo. Texto de 2 Crônicas 15. Vamos lá, estou chegando. Esse texto de 2 Crônicas 15 ele foi escrito por volta de 918 e 869. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Oded, o qual saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Asa e vós todos, de Judá e de Benjamim, ouve-me. O Eterno está convosco, quando estáis com ele. Se o procurardes, ele deixar-se-á encontrar, mas se o abandonardes, ele está falando com o pessoal, né, do sul. Se o abandonardes, também ele vos abandonará. Aqui ele vai falar do norte. Israel viverá muitos dias sem o Deus verdadeiro, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Mas em sua aflição voltará o Eterno, Deus de Israel, ele o procurará, e o Eterno se deixará encontrar por ele. Nesse tempo nenhum adulto conhecerá a paz, mas tribulações múltiplas recairão sobre todos os habitantes da terra. As nações e as cidades se abaterão umas contra as outras, pois Deus as ferirá com toda espécie de tribulações. Quanto a vós, sul, sede firmes e que vossas mãos não se enfraqueçam, pois vossas ações terão recompensa. Ou seja, é a mesma palavra que ele usou aqui, o Oséias. Você percebe que ele falou que o pessoal ia voltar, porém eles iam ser subjugados pelo sul.
o rei ia ser do sul, dinastia davídica. Pode ver que o Oséias sempre fala de Israel. Se tu te prostituis, Israel, que Judá não se torne culpado, não vos dirijai, aqui é Oséias 4, verso 15, olha como ele faz a distinção aqui do sul e norte. Se te prostituis, Israel, norte, que Judá não se torne culpado, ou seja, o sul não tem nada a ver com isso. Não vos dirijais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis pela vida do Eterno. Aí fala que Israel é rebelde, etc e tal. Oséias 6 diz assim: Vinde, retornemos ao Eterno, porque ele despedaçou e nos curará. Ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois de 2 dias, nos fará reviver, e no 3º dia nos levantará. Não é ressuscitará, é levantará. Essa expressão aqui, depois de 2 dias, no 3º dia, você encontra também em Amós 1:3, que diz assim: por 3 crimes de Damasco e por 4, ela designa um breve lapso de tempo, né? Essa aqui é apenas uma expressão semita, que tem a ver com o tempo, né? Muita gente coloca isso daqui às vezes como profecia, né? Depois de 2 dias, ou seja, coloca como milênios, etc e tal, mas isso aqui é apenas uma expressão semita. Você pode encontrar em Bíblias de estudo, tanto a de Jerusalém quanto a de Genebra, que vai ter esse comentário. E vou continuar aqui o texto. E nós viveremos em sua presença. Conheçamos, corramos atrás do conhecer o Eterno, né? Certa como a aurora é sua vinda. Ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Que te farei, Efraim? Aqui ele está falando do norte. Que te farei, Judá? Aqui ele já fala norte e sul. O vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo desaparece. Por isso eu os feri por intermédio dos profetas. Matei-os pelas palavras de minha boca. E meu julgamento surgirá como a luz, porque é amor que eu quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles, em Adão, em homem, transgrediram a aliança. Lá eles me traíram. Galaade é uma cidade de malfeitores, com marcas de sangue, como bandidos em emboscada. Assim é um bando de sacerdotes assassinos no caminho que leva a Siquém. Sim, eles praticam a ignomínia. Em Betel vi uma coisa horrível. Ali se prostitui Efraim, contamina-se Israel. Ou seja, aqui é norte. Depois, para ti também, Judá. Ou seja, um alerta para aqui para Judá. Está destinada a uma colheita. Ou seja, aqui eles já estavam ferrados pela Síria. Porém, ele fala, mas Judá, fique esperto que você também vai passar por uma colheita. Aqui ele já está aludindo, que eles iam também sofrer, no caso, Babilônia, que foi um pouco depois. E mais uma voltinha aqui, o livro de Oséias, que é o livro todo. Ele está admoestando o pessoal do norte. Aqui Oséias 11, como a gente leu, quando Israel era menino, etc e tal. Aqui no verso 3 ele fala de Efraim. No verso 8 também, aqui Oséias 11, 8 diz: Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Entregar-te, ó Israel? Como poderia eu abandonar-te como a Adama, tratar-te como a ceboinha? Ou seja, ele está falando que não ia abandonar. Aí depois aqui uma palavra de volta de exílio, Diz aqui, Oséias 11:10. Eles caminharão atrás do Eterno, ele rugirá como um leão. E quando ele rugir, os filhos virão tremendo do ocidente, como um pássaro. Eles virão tremendo do Egito, como pombas da terra da Assíria. E eu os farei habitar em suas casas, oráculo do Eterno. Ou seja, aqui ele já está falando do cativeiro da Assíria, que eles iam passar. Capítulo 12 também, com o norte. Efraim cercou-me de mentira, e a casa de Israel de impostura. Mas Judá está ainda com Deus. Por que Judá ainda estava com Deus? Porque eles estavam obedecendo. E lembrando que só o norte que foi para a Síria. Verso 2. Efraim alimenta-se de vento e corre o dia inteiro atrás do vento do Oriente. Verso 3. O Eterno está em processo contra Judá. Aqui ele já estava alertando também Judá, para eles ficarem ligados, para castigar Jacó segundo a sua conduta. Porém, em capítulo 13 ele fala novamente do norte. Quando Efraim falava,
era o terror. Ele era sublime em Israel. Você pode ver, sempre falando do norte. Capítulo 14 de Oséias. Samaria deverá espiar porque se revoltou contra o seu Deus. Cairão pela espada, seus filhos serão esmagados. Aqui está falando de Samaria, que é do norte. Verso 2. Volta a Israel, ao eterno teu Deus, pois tropeçaste em tua falta. Verso 4. A Assíria não nos salvará, não montaremos a cavalo. Verso 5. Eu curarei a sua apostasia, ou seja, ele ia curar a apostasia deles. Verso 8. Voltarão aqueles que habitavam a sua sombra, farão reviver o trigo, florescerão como videira, sua lembrança será como a do vinho do Líbano. Verso 9. Efraim, que tenho ainda a ver com os ídolos, sou eu quem lhe responde, quem olha para ele. Eu sou como um cipreste verdejante, é de mim que procede o teu fruto. Quem é sábio, compreenda isto. Quem é inteligente, reconheça-o. Porque os caminhos do Eterno são retos, e os justos caminharão neles, mas os rebeldes neles tropeçarão. Ou seja, aqui ele está alertando o pessoal do norte. Mas ele falou também que eles iam voltar. Agora vamos para Amós. Olha uma coisa importante que a gente vai notar para Amós. Como os profetas eles já tinham advertido eles. Amós também, né? Ele foi um profeta que falou mais do norte. E também ele escreveu por volta dessa data. Um pouco antes disso acontecer. E o que ele diz ali? Vamos dar uma voltinha no livro de Amós. Verso 2. Ele disse: O Eterno rugirá de Sião, de Jerusalém levantará sua voz, e murcharão as pastagens dos pastores. Assim falou o Eterno: por 3 crimes de Damasco, e por 4 eu o decidi sem retorno. Legal. Não tem umas anotações que eu fiz aqui sobre Judá. Assim falou o Eterno: por 3 crimes de Judá, e por 4 não revogarei, porque desprezaram a lei do Eterno, e não guardaram os seus decretos, suas mentiras seduziram, aquelas atrás das quais os seus pais correram. Enviarei fogo contra Judá, e ele devorará os palácios de Jerusalém. Que já é uma alusão ao cativeiro. Agora contra Israel. Assim falou o Eterno: por 3 crimes de Israel, e por 4 não o revogarei, porque vendem o justo por dinheiro e o indigente por um par de sandálias. Eles esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos, e tornam torto o caminho dos pobres. Um homem e seu pai vão à mesma jovem, para profanar o meu santo nome. Eles se entendem sobre vestes penhoradas, ao lado de qualquer altar. E bebem vinho, que estão sujeitos a multas na casa de seu Deus. Verso 12. Mas vós fizeste os nazireus beber vinho e ordenaste aos profetas: não profetizeis. Ele está metendo pau do pessoal do norte. Capítulo 3. Ouve esta palavra que o Eterno falou contra vós, israelitas, contra toda a família que eu fiz subir da terra do Egito. Aqui já é uma coisa, mais geral. Agora vamos para o verso 12. Que diz assim: assim falou o Eterno, como o pastor salva da boca do leão 2 patas ou um pedaço da orelha, assim serão salvos os israelitas, aqueles que estão instalados em Samaria, ou seja, está falando do norte, na beira de um leito e sobre um divã de Damasco. Como um pastor salva a boca do leão, 2 patas ou um pedaço da orelha, assim serão salvos os israelitas. Ou seja, ia ser um resto, não ia ser todos. Capítulo 4. Ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estáis sobre o monte de Samaria. Aqui também ele está falando do norte, dos pecados. Olha o capítulo 5 de Amós, que muita gente usa. Ouve esta palavra que eu profiro sobre vós, como lamentação, casa de Israel. Casa de Israel é norte. Caiu e não se levantará mais, a Virgem de Israel. Muita gente para por aqui. Vamos continuar o texto.
Ela foi atirada ao chão, não há quem a levante. Porque assim falou o Senhor, o Eterno: a cidade que sai com 1000 ficará com 100, e a que sai com 100 ficará com 10 para a casa de Israel. O que ele quer dizer aqui? Os que saíram com 1000 vão ficar com 100, e que saiu com 100 vai ficar com 10. Que só ia ficar um resto. Ou seja, ia prevalecer um resto. Continuando. Porque assim falou o Eterno à casa de Israel: procurai-me e vivereis. Mas não procureis Betel. Não entreis em Gilgal e não passeis por Bersabeia. Percebeu que ele disse aqui que ia ficar um pequeno resto? Ele falou que não era todo mundo que ia ser consumido. De princípio dá a entender isso, né? A casa de Israel caiu e não levanta mais. Porque assim falou o Eterno: a cidade que saiu com 1000 ficará com 100, e o que sai com 100 vai ficar com 10. Capítulo 6 também vai falar deles. Ai daqueles que estão tranquilos em Sião e daqueles que se sentem seguros na montanha da Samaria, os nobres da primeira das nações a quem a casa de Israel recorre. Capítulo 8 também. Fala o verso 14: aqueles que juram pelo pecado de Samaria. E o capítulo 9, né? Verso 7 diz assim: não sois para mim como os cutitas, ó israelitas. E aqui ele diz aqui, o verso 9 do capítulo 9: porque eis que eu mesmo ordenei e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Isso aqui é por volta de 734 antes da Era Comum, viu, pessoal? Verso 11: naquele dia levantarei a tenda desmoronada de Davi e repararei as suas brechas e a reconstruirei como nos dias antigos. Aqui já está falando do sul. Verso 14: mudarei o destino de meu povo Israel. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei em sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, disse o Eterno teu Deus. Mas aqui ele está falando que eles não serão mais arrancados. Você tem que lembrar uma coisa: as promessas de Deus, elas têm sempre um compromisso. Inclusive Salomão sabia muito bem disso. Você pode ver em 1 Reis 8, que a casa de Davi vai ter um rei sempre se os seus filhos obedecerem. Você pode ver que no final do livro de Amós ele tem uma promessa de um destino de Israel diferente. Ele muda o destino de Israel. O que a gente focou aqui? Os profetas destinados ao norte, eles sempre falaram que eles iam retornar, porém, de um pequeno resto. E eles iam ser governados por Judá. E um texto importante também, de Isaías, capítulo 10, vamos estar vendo, lembrando que o proto-Isaías, do capítulo 1 ao 39, ele foi escrito, por volta de 765 e 740 antes da Era Comum, Então vale lembrar isso. O que diz lá em Isaías capítulo 10? Vamos ver. Aqui ele está falando um oráculo contra o rei da Síria, no verso 5. Ai da Síria, vara da minha ira, ela é o bastão. A Síria, a gente sabe que foi quem provocou o cativeiro, do pessoal do norte. Olha o que ele diz aqui, o pessoal da Síria, no verso 20. Naquele dia, o resto de Israel, os sobreviventes da casa de Jacó, não continuarão a apoiar-se sobre aquele que o fere. Apoiar-se-ão sobre o Eterno, o Santo de Israel, com fidelidade. O resto de Jacó voltará ao Deus forte. Com efeito, ó Israel, ainda que o teu povo seja como a areia do mar... olha só que importante isso aqui. O pessoal já era considerado como a areia do mar naquela época, pessoal. Então, muita gente viaja, olha só, está se cumprindo o que foi falado ali, um monte de israelitas fazendo DNA, etc., espalhadas as tribos, e se cumpre... isso daqui já era, na época do pessoal, eles já tinham isso como cumprimento. Vamos continuar.
Com efeito, é o caso de Israel, que o teu povo ainda seja como a areia do mar, só um resto dele voltará. Voltará da onde? Da Síria. Pois a destruição está decidida, a justiça transborda. Sim, a destruição está decidida. O Senhor, o Eterno dos Exércitos, a fará executar no meio de toda a terra. Por isso assim diz o Senhor, o Eterno dos Exércitos: povo meu que habitas em Sião, não tenhas medo da Síria. Aqui já é para o sul. Primeiro ele falou para o norte, né? Que ia voltar apenas um pequeno resto, mas aqui ele fala ainda para o sul. Ó, pessoal do sul, vocês não temam a Síria, não. Ela te fere com a sua vara, ela levanta contra ti o teu bastão. Só mais um pouco de tempo e o furor chegará ao fim. Ou seja, que ele falou do pessoal, né, que estava sendo oprimido pela Síria. E depois falou com o pessoal do sul, mas vocês não precisam temer a Síria. Quem estava com problema é o pessoal do norte, mas vai voltar um pequeno resto. Ou seja, os profetas, eles sempre falaram. Então o pessoal às vezes viaja, as 12 tribos, tal, mas eles sempre prometeram um pequeno resto e vocês vão ser subjugados por Judá. Vai ser um reino só. E mais uma coisa aqui, quando eles foram pro cativeiro da Babilônia, tinha o pessoal do norte junto com eles. O próprio Jeremias fala sobre isso. O profeta Jeremias, ele deixou isso bem claro. E a gente sabe que Jeremias escreveu por volta de 650, 580, 539, antes da Era Comum. Vamos ver se eu acho aqui as palavras de Jeremias. Capítulo 50. Já está dando uma canseira aqui, já. Eu estou falando demais já. Capítulo 50, verso 4. Naqueles dias, naquele tempo, oráculo do Eterno, os filhos de Israel voltarão, eles juntamente com os filhos de Judá. Eles caminharão chorando e procurarão o seu Deus, perguntarão por Sião. Ok. Cadê o oráculo contra a Babilônia? Deixa eu ver se eu acho o versículo, pessoal, que agora eu me perdi um pouquinho. Mas aqui eu vou tentar comprovar que o Jeremias falou que eles estavam juntos no cativeiro, na época da Babilônia. Ah, achei. Capítulo 50, verso 33. Diz assim, ó. Isso aqui ele está falando contra a Babilônia, tá? Assim disse o Eterno dos Exércitos: os filhos de Israel são oprimidos, e juntamente com eles os filhos de Judá. Todos os que o deportaram os retêm, eles recusam deixá-los partir. Mas o seu Redentor é poderoso. Partir da onde? Da Babilônia. O que ele está falando aqui? Os filhos de Israel, que norte, são oprimidos juntamente com eles os filhos de Judá. Ou seja, eles estavam juntos no cativeiro da Babilônia. Então essa coisa que eles não voltaram da Síria, para Jeremias é desconhecido, né? E também o verso capítulo 51. O que ele diz no capítulo 51? Verso 4 ao 6. Isso daqui é contra a Babilônia que ele está falando, tá? Os feridos cairão na terra dos caldeus e os transpassados nas ruas de Babilônia. Porque Israel e Judá não são viúvas de seu Deus, o Eterno dos Exércitos. Ainda que a sua terra esteja cheia de pecados contra o Santo de Israel, fugi do meio de Babilônia e salvai cada um a vossa vida. Não pereçais por seu crime, porque é o tempo da vingança para o Eterno. Ou seja, aqui ele está falando bem claro que eles estavam juntos, né, na época do cativeiro da Babilônia. Ok? E na volta do cativeiro, o que a gente tem? Lembrando que Jeremias ele profetizou a nova aliança, que eles iam ser, né, a nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, que eles iam ser um só povo, iam ter apenas um governo, que era Judá. Bom, vamos lá para Esdras, capítulo 6. O que Esdras diz? Esdras, né, ele foi escrito, né, depois que eles retornaram da Babilônia. Ó, aqui ele dá primeiramente uma lista, né? Esdras 6:16 diz o quê? Os israelitas,
os sacerdotes, os levitas e o resto dos exilados celebraram com alegria a dedicação deste templo de Deus. Ofereceram para a dedicação deste templo de Deus 100 touros, 200 carneiros e 400 cordeiros, e como sacrifício pelo pecado, de quem? De todo o Israel. Aqui é todo o Israel. Não é só norte. Todo o Israel, 12 bodes. Segundo o número das tribos de Israel, estabeleceram também os sacerdotes segundo suas categorias e os levitas segundo suas classes, para o serviço do templo de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Aqui ele já reconheceu aqui que eles estavam todos juntos. Ele falou todo Israel e 12 bodes para simbolizar as 12 tribos. Olha só que legal. Vamos ver aqui no capítulo 8, anotações que eu fiz aqui, que eu grifei, né? Ó, capítulo 8 também, verso 35. Naquele tempo, né, os que voltaram do exílio, os exilados ofereceram holocausto ao Deus de Israel. 12 touros por todo o Israel. Por que 12? Porque todos estavam reunidos lá. 96 carneiros e 72 cordeiros, 12 bodes pelo pecado. Tudo isso em holocausto ao Eterno. Olha só que interessante. Uma coisa também interessante no capítulo 10, né? Que diz o quê? Enquanto Esdras fazia essa confissão e essa oração prostrado diante do templo de Deus e chorando, uma imensa assembleia de Israel, homens, mulheres e crianças, reuniu-se em torno dele. O povo chorava, né, copiosamente. Falando que tinha esperança para Israel, né? Ó, verso 7, olha que importante isso daqui. Fez-se uma proclamação em Judá e em Jerusalém. Aqui é o sul, tá? Para que todos os exilados se reunissem em Jerusalém, quem não comparecesse dentre 3 dias, foi esse o parecer dos chefes e dos anciões, veria todos os seus bens voltados ao anátema e seria excluído da comunidade dos exilados. Reuniram-se, pois, todos os homens de Judá e de Benjamim, isso aqui é o sul, no prazo de 3 dias em Jerusalém. Era o 20º dia do 9º mês, e todo o povo se encontrava na praça do templo de Deus. Ok, vamos mais para frente aqui do capítulo 10. Ó, o capítulo 10, verso 15. Só Jonatas, filho... Porque aqui eles estavam encontrando alguns culpados, né? Por um pecado aqui. Verso 15 diz assim: Só Jonatas, filho de Asael, e Jaazias, filho de Ticuá, fizeram oposição a esta promessa, sustentados por Mossolã e pelo levita Sebetai. Os exilados agiram como fora proposto. O sacerdote Esdras escolheu para si chefes de família, segundo suas casas, todos designados nominalmente. Começaram no 1º dia do 10º mês as sessões para examinar os casos, e no 1º dia do 1º mês terminaram todos os processos relativos aos homens que tinham desposado mulheres estrangeiras. Quem eram esses homens? Entre os sacerdotes, aí tem uma lista aqui, entre os filhos de Emer, entre os levitas, né? Entre os israelitas, aí dos filhos de faraós, etc e tal. Ó, você vê que, ó, aqui eles, no verso 7, ele faz uma proclamação, né, em Judá e em Jerusalém, Judá e Benjamim, né, que é do sul, para fazer uma lista, né, e reunissem todo mundo lá. E aqueles confessando os pecados, eles separaram em listas, pegaram levitas e pegaram aqui entre os israelitas. Ou seja, os israelitas que são do norte, tá? Vamos olhar também agora o livro de Neemias. Vamos dar uma voltinha no livro de Neemias. Deixa eu mostrar aqui nos conceitos.
Jeremias capítulo 9, é isso. Capítulo 7 aqui falam do recenseamento, né, genealógico. No penúltimo verso do capítulo 8 fala: ora, quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel estavam assim instalados em suas cidades. Ok, aqui eles estão explicando a lei, etc e tal, né? Aqui eles, no capítulo 9, eles fazem uma separação de Israel, né, das pessoas, né? E a gente vai ver que eles estavam totalmente misturados com o pessoal. Olha que coisa interessante. Eles estavam tão misturados que alguns até esqueceram da sua própria língua. E na lista de Neemias, ele não só fala, ele também fala até de doados. Você vê aqui em Neemias capítulo 10, verso 29. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os doados, numa palavra, todos os que se separaram dos povos das terras para abraçarem a lei de Deus. Os doados até estrangeiros voltavam com eles, ou seja, estrangeiros que gostaram da cultura deles e abraçaram a fé deles. Aí aqui mais para frente você vai ver os filhos de Israel, os levitas, as contribuições, né? Verso 40. Mais uma vez aqui, o capítulo 11 fala os filhos de Israel, sacerdotes levitas, né? Verso 3 do capítulo 11. São esses os chefes da província que se fixaram em Jerusalém e nas cidades de Judá. Filhos de Israel, tudo bem, aqui não tem nada a ver. Filhos de Israel pode ser o geral. Sacerdotes, levitas, doados, ou seja, até aqui tinha povo, né, de fora. Ou seja, não foi só o pessoal do sul, foi tanto do norte quanto de fora. Mais uma vez aqui fala aqui, os doados, no verso 21 de Neemias 11. E no verso 20 ele fala, o resto de Israel, sacerdotes, levitas, moravam em todas as cidades de Judá, cada qual na sua propriedade e nas aldeias situadas em seus terrenos. Vamos lá, acho que vamos para o capítulo 13. Capítulo 13, verso 24. O que diz? Verso 23 do capítulo 13. Naqueles dias também encontrei judeus, aqui a palavra judeu ela já era generalizada, que se tinham casado com mulheres azotitas, amonitas ou moabitas. Quanto a seus filhos, a metade falava a língua de Azoto, ou a língua deste ou daquele povo, mas não mais sabia falar a língua dos judeus. Ou seja, se aqui está falando só da tribo de Judá e Benjamim, eles tinham uma língua diferente do pessoal do norte? Não. Aqui eles já tinham generalizado. Você vê, a mistura estava tão grande que, né, os caras tinham até desaprendido a falar a língua. Então aqui, pessoal, a gente vê que ficou um resto. Os próprios profetas do norte, eles profetizaram que ia retornar um pequeno resto e iam ser governados por Judá. E querendo ou não, Jeremias 31, eu vou fazer até um estudo sobre isso, para mim a nova aliança ela se cumpriu na volta da Babilônia. Inclusive o rei, né, o governo que eles tiveram de Judá, que construiu o templo, etc e tal, foi com Zorobabel, que foi o rebento. Vai ser um estudo bem, né, controverso. As pessoas não vão gostar muito, principalmente cristãos, né, e também alguns judeus, mas eu vou trazer esse estudo aqui usando a própria escritura. Então aqui, pessoal, a gente mostra que ficou um restante do norte, da Babilônia, e quando voltaram, o próprio Esdras, ele ofereceu, né, sacrifício simbolizando as 12 tribos e mostrando que eles estavam ali juntos. Né? Então, assim, na minha opinião é bem claro. E com os tempos, a palavra judeu ela foi ganhando a forma como se todos fossem apenas um povo. Né? E no próximo estudo que eu vou fazer sobre a nova aliança, eu vou pegar bastante o livro de Neemias, mostrar que eles tiveram conhecimento da Torá, né?
mostrar tudo isso. Ok? Então essa daqui é a minha opinião. Para mim as 12 tribos não foram perdidas. Sempre foi prometido pelos profetas do norte que ia voltar um resto e que eles iam ser dominados por Judá. Por isso que ele fala, não como a aliança que fiz antigamente, é uma nova aliança, porém renovada. Vocês vão ter apenas um rei, um governo, que é Judá. E eles na Babilônia, né, eles não se perderam na Síria. Na Babilônia, antes de ir para a Babilônia, permaneceram alguns em Jerusalém. E na volta da Babilônia, né, como eles já estavam na Babilônia, na volta da Babilônia, o próprio Ciro falou, todos retornem. E eles acabaram retornando. E você pode ver nas narrativas do próprio Novo Testamento que eles se referem a judeus sempre generalizando, porque naquela época já tinha essa mentalidade, tá bom? Então tá aí o motivo porque eu falo judeus, eu generalizo, porque o meu pensamento é esse, tá? Espero que tenha ficado claro. Tentei mostrar, né, na própria escritura, e para o próprio Esdras e para os demais, todos ali retornaram da Babilônia, ok? Judá e os remanescentes ali que permaneceram firmes do norte. Pessoal, só essa última conclusãozinha aqui para mostrar também, que eu acho que eu não mostrei, ficar mais claro ainda, que todos ali eles não estavam mais separados. Na mente deles eles eram um só. Esdras capítulo 3 diz o quê? Quando chegou o 7º mês, já estando estabelecidos em suas cidades, os israelitas, todo o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Ou seja, aqui na mente deles eles já estavam com uma unificação. Aí em 6:19, né, como a gente viu, 6:18 ele pegou 12 bodes, né, fazendo o sacrifício sobre todo o Israel, né? Todo o Israel. E o verso 19 diz, os exilados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, e os levitas tinham se purificado como um só homem. Né? Os levitas eles serviam para todos, né? E Neemias 8 também, verso 1, diz, todo o povo se reuniu, aqui está falando de todo o povo, se reuniu como um só homem na praça situada de fronte da porta das águas. Ou seja, aqui mostrando, né, que era todos um só, uma só nação. E como os profetas do norte falaram, vocês vão voltar, um pequeno resto, porém vocês vão ter subjugados, né, por Judá. Vão ter apenas um reino. Não vai ser mais 2 reinos. Então isso daí eu vejo como um cumprimento. Tá? Então aqui eu encerro, tá, o meu estudo. Espero que tenha ficado claro a minha parte. Não estou falando a verdade absoluta. Mas a minha parte do porquê que eu me expresso judeu como um povo em geral. Pessoal, só para complementar o estudo, coisas que eu esqueci de colocar nos áudios. Eu vou deixar mais claro aqui, nesse último áudio, sobre os 10 tribos. Em 2 Reis 17, a gente tem a narrativa no qual Samaria é tomada. Né? No verso 5 diz, depois o rei da Síria invadiu toda a terra e pôs cerco a Samaria durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, rei da Síria, tomou Samaria e deportou Israel para a Síria, estabelecendo-o em Alá, e às margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso em 722, tá? Antes da Era Comum. Só que em 2 Reis 17, no verso 24, a gente tem isso daqui, ó. O rei da Síria mandou vir gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emat e de Sefarvaim, e estabeleceu-os nas cidades da Samaria, ou seja, ele reabitou, né, a cidade da Samaria com povos pagãos. Em lugar dos israelitas, tomaram posse da Samaria e fixaram-se em suas cidades, né? Inclusive o povo samaritano ele tem origem de outros povos, né?
Mas vamos continuar aqui a narrativa. Nos versos 25 diz assim: Quando começaram a se instalar na terra, não veneravam o Eterno, e este mandou contra eles leões que os matavam. Disseram, pois, ao rei da Síria: As populações que deportaste para fixá-las nas cidades da Samaria não conhecem o ritual do Deus da terra. E ele mandou leões contra elas. Os leões as matavam porque elas não conhecem o ritual do Deus da terra. Então o rei da Síria ordenou: Mandai para lá sacerdotes que deportastes, ou seja, alguns sacerdotes da parte do povo de Israel. Voltar para lá, para Israel, para quê? Que ele se estabeleça lá e lhes ensine o ritual do Deus da terra. Então veio um dos sacerdotes que haviam deportado de Samaria e se fixou em Betel. Este ensinava-lhes como deviam venerar o Eterno. Porém, se a gente continuar a ler aqui a narrativa, eles não honravam o Eterno, né? E aqui tem uma nota interessante na Bíblia de Estudo que diz: os verbos que seguem estão no plural em hebraico, como se guardasse a lembrança do retorno de diversos sacerdotes, não apenas de um. Concordo com o início deste verso e o seguinte, as versões em grego também. Certo? Isso lá, né? Será que esses sacerdotes, eles procriaram lá? Bom, vamos ver. Agora, muito tempo depois, no reinado de Ezequias, né? Ezequias foi um rei, no qual a gente viu no estudo também. Teve a Páscoa de Ezequias, né? O que aconteceu na Páscoa de Ezequias? Isso é bem depois, viu, gente? Convocação para a Páscoa. Ezequias ele foi um rei do ano 716 até 686 antes da Era Comum. Mais ou menos essa datação. Eu falo direitinho nos outros áudios. Ele ia fazer uma Páscoa. A gente está agora em 2 Crônicas, capítulo 30. Ezequias enviou mensageiros para todo o Israel e Judá, ou seja, toda a terra de Israel. Escreveu também cartas a Efraim e Manassés. Peraí, eles não tinham sido perdidos? Não foram para a Síria? Olha só, ele escrevendo cartas a Efraim e Manassés, para convidá-los a vir ao templo do Eterno em Jerusalém, celebrar uma Páscoa em honra do Eterno, Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a Assembleia de Jerusalém tinham resolvido celebrá-la no segundo mês, já que não mais podiam celebrá-la na própria data, porque não estavam santificados. Sacerdotes em número suficiente, e o povo ainda não se tinha reunido em Jerusalém. Isso pareceu justo aos olhos do rei e de toda a Assembleia. Decidiu-se publicar em todo o Israel, de Bersabeia a Dan, ou seja, percorreu todo Israel, um apelo para que viessem celebrar em Jerusalém uma Páscoa para o Eterno, Deus de Israel. De fato, eram poucos os que tinham cumprido a Escritura. Partiram então os mensageiros com as cartas escritas pelo rei e seus oficiais, e foram por todo o Israel e Judá. Deviam dizer, segundo a ordem do rei: israelitas, voltai ao Eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e ele voltará para aqueles dentre vós que sobrevivem, depois de ter escapado das mãos dos reis da Assíria. Olha só, escapado das mãos dos reis da Assíria. Ou seja, tinha sobreviventes, gente. Esse negócio, todos foram para a Síria e eles se perderam. Isso daí não é verdade. A Bíblia não diz isso. Aqui no verso 6 está falando: aqueles dentre vós que sobrevivem depois de ter escapado das mãos do rei da Síria. Teve gente que escapou e estava lá. Verso 7: não façais como vossos pais e vossos irmãos que pecaram contra o Eterno, Deus de seus pais, e foram por ele entregues à ruína como vedes. Não endureçais o vosso coração. Ok. A gente continuar a narrativa vai ver que muitos desprezaram isso. Porém, no verso 11 diz assim:
No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e vieram a Jerusalém. Foi em Judá que a mão de Deus agiu para dar a todos um só coração, a fim de executarem as prescrições do rei e dos oficiais contidas na palavra do Eterno. Um povo numeroso reuniu-se em Jerusalém para celebrar no segundo mês a festa dos Asmos, uma assembleia extremamente numerosa. Olha só. E aqui mais abaixo, nos versos 18 de 2 Crônicas 30, diz: na verdade, a maioria do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado, comeram a Páscoa sem obedecer à Escritura. Mas Ezequias orou por eles, dizendo que o Eterno, na sua bondade, cubra o pecado de todos os que aplicaram seu coração em buscar a Deus, ao Eterno Deus de seus pais, mesmo se não tenha pureza exigida para as coisas santas. O Eterno ouviu Ezequias e conservou o povo são e salvo. Então aqui está mais do que provado que esse negócio de que todo mundo foi para Samaria e ficaram por lá para sempre é pura balela, tá? E vamos lá. Agora vamos para outro rei que é depois ainda de Ezequias. A gente vai para Josias, né, que é o rei que morreu lá na Batalha de Meguido. Josias reinou de 640 a 609 antes da Era Comum, ou seja, praticamente 100 anos depois daquilo. E o que Josias fez? Olha só. No capítulo 34 de 2 Crônicas, né, ele vai lá, limpa toda a terra de Israel, tira todos os ídolos, tanto de Jerusalém quanto das cidades do norte. E depois, aqui a gente tem a narrativa, né, no verso 19, que ele pegou ali, achou, né, uma parte do livro da lei, e ele leu: quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes, ordenou a Iosias, a Caim, filho de Safã, e a Abdon, filho de Micas, ao secretário Safã, e a Asaías, ministro do rei: e de consultar o Eterno por mim e pelos que restam de Israel e de Judá, a respeito das palavras do livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Eterno que caiu sobre nós, porque nossos pais não observaram a palavra do Eterno e não agiram segundo tudo que está escrito nesse livro, né? E aqui mais abaixo a gente tem aqui a narrativa do rei Josias. Verso 29 diz assim: então o rei Josias, né, mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e o rei subiu ao templo do Eterno com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, do maior ao menor, e leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança, encontrado no templo do Eterno. O rei estava de pé sobre o estrado e concluiu diante do Eterno a aliança que o obrigava a seguir ao Eterno, a guardar os seus mandamentos, seus testemunhos e estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, e a pôr em prática as cláusulas da aliança escritas nesse livro. Fez com que aderissem ao pacto todos os que se achavam em Jerusalém ou em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém procederam de acordo com a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias fez desaparecer todas as abominações de todos os territórios pertencentes aos israelitas. Durante toda a sua vida, obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Eterno seu Deus. Eles não se afastaram do Eterno, o Deus de seus pais. Aqui no capítulo 35, a gente tem a narrativa. No verso 3 diz assim: depois disse aos levitas, os que tinham a inteligência para todo o Israel, e que estavam consagrados ao Eterno, aí depositai a arca santa no templo construído por Salomão. Ok, é mais abaixo. Vamos para o verso 14. Diz assim: depois disso prepararam a Páscoa para si mesmos e para os sacerdotes filhos de Arão. Tinham estado ocupados até a noite em oferecer o holocausto e as gorduras. É por isso que os levitas prepararam a Páscoa para si e para os sacerdotes filhos de Arão. Aí fala dos cantores aqui, né? Ao verso 17. Diz assim:
foi nessa época que os israelitas presentes celebraram a Páscoa e durante 7 dias a festa dos Asmos. Não se havia celebrado em Israel uma Páscoa semelhante a essa, desde a época do profeta Samuel. Ou seja, eles nunca tinham feito uma Páscoa assim, nem com o reinado de Davi. Nenhum rei de Israel celebrara uma Páscoa semelhante à que celebrou Josias, com os sacerdotes, os levitas, o povo de Judá, o povo de Israel, Israel que são os do norte, presente, e os habitantes de Jerusalém. Ou seja, mais uma prova que tinha gente do norte. Em Jeremias, capítulo 50, a gente sabe que Babilônia, ela conquistou, a Síria conquistou, né? E no cativeiro assírio eles estavam deportados. Babilônia também pegou gente de lá e deportou para vários locais. E a gente tem um oráculo contra a Babilônia no capítulo 50 de Jeremias. E no verso 33 ele diz assim: assim disse o Eterno dos Exércitos, os filhos de Israel são oprimidos, juntamente com eles os filhos de Judá. Todos os que os deportaram os retêm, eles recusam deixá-los partir. Mas o seu Redentor é poderoso, seu nome é o Eterno dos Exércitos, certamente ele pleiteará a sua causa, para tranquilizar a terra e fazer tremer os habitantes da Babilônia. Ou seja, para que raios ele ia mandar um oráculo da Babilônia, falando do pessoal do norte, sendo que só tinha o pessoal do sul? Aqui está bem claro que tinha também o pessoal do norte, ok? E como eu mostro também no estudo, né? Mas vou ler aqui de novo, né? Aquela narrativa de 1 Crônicas 9. Antes deles entrarem nas histórias dos reis, diz assim, né? Que quando eles voltaram, né, do cativeiro babilônico, tinha gente do norte, que como os profetas falaram, ia voltar um pequeno resto. E os israelitas iam ser como um só homem, isso de fato se cumpriu na volta do cativeiro babilônico. Vamos lá, 1 Crônicas 9 diz assim: todo Israel, não está falando só Israel, está falando todo Israel, foi repartido em grupos e estava inscrito no livro dos reis de Israel e de Judá, quando foi deportado para a Babilônia, por causa de suas infidelidades. Os primeiros a habitar em suas cidades e em seu patrimônio foram os israelitas. Depois, os sacerdotes, os levitas e os doados. E em Jerusalém moraram filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés. Ou seja, quem foram esses daqui? Quando foi deportado para a Babilônia por causa de suas infidelidades, os primeiros a habitar em suas cidades, ou seja, quando eles voltaram. Então tem que estar claro que na Bíblia não tem essa coisa de o pessoal do norte foi para o cativeiro assírio e se perderam para sempre, né? Isso é antibíblico, na minha opinião. Tá? Então é só esse áudio aqui só para encerrar, acho que coisas que eu não tinha deixado tão claro nos outros áudios. Beleza, vamos lá, ó. Jeremias, né? Jeremias, ele é um profeta do norte, ou quer dizer, do sul e do norte. Ele profetizou para os dois. O que ele fala aqui? Ele é do ano 650 antes da Era Comum, por volta de 580 e 540. É mais ou menos essa data ele profetizou. Em Jeremias 3, o que ele diz? Eu separei aqui só uns versículos. Verso 6, ele diz assim: disse o Eterno no tempo do rei Josias. Josias ele reinou de 640 a 609. Viste o que fez a renegada Israel? Ela se dirigia a todo monte elevado, e sob toda árvore frondosa, e ali se prostituía. E eu me dizia, depois de ter feito tudo isto, ela voltará a mim. Mas ela não voltou. Judá, sua irmã infiel, ela viu que eu repudiei por causa de todos os seus adultérios a renegada Israel, e dele o libelo de repúdio. O que ele quis dizer com isso? Que ele lançou eles para o cativeiro. Mas Judá, sua irmã infiel, não teve medo e foi também prostituir-se.
e com o seu prostituir-se leviano profanou a terra. Ela cometeu adultério com a pedra e com a madeira, ou seja, idolatria. Apesar de tudo isto, Judá, a sua irmã infiel, não voltou a mim de todo o seu coração, mas apenas de mentira, oráculo do Eterno. Verso 11 de Jeremias 3. O Eterno me disse: a renegada Israel é mais justa do que a infiel Judá. Isso aqui está no verso 11. Eu vou fazer uma pergunta em cima desse verso. Se Israel era mais justa do que Judá, por que Judá ia voltar a Israel não? Só a primeira pergunta que eu estou fazendo. Verso 12. Vai, pois, proclamar essas palavras no norte. No norte, tu dirás: volta, renegado Israel, oráculo do Eterno. Não farei cair sobre vós a minha ira, porque sou misericordioso, oráculo do Eterno. Não guardo rancor para sempre. Reconhece apenas a tua falta. Tu te rebelaste contra o Eterno teu Deus. Esbanjaste os teus caminhos com os estrangeiros, debaixo de toda árvore verde, mas não escutastes a minha voz, oráculo do Eterno. Verso 14. Voltai, filhos rebeldes, oráculo do Eterno, porque eu sou o vosso Senhor. Eu vos tomarei, um de uma cidade, dois de uma família, para vos conduzir a Sião. Verso 15. E vos darei pastores conforme meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e prudência. E isso a gente sabe que quem foi muito bem foi o Esdras, lá, Zorobabel, Neemias, Josué. Mas beleza. Verso 16. Quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, oráculo do Eterno, não se dirá mais: a arca da aliança do Eterno, ela não voltará à memória, não se lembrarão mais dela, não a procurarão e nem será reconstruída. Naquele tempo chamarão a Jerusalém trono do Eterno. Para ela convergirão todos os povos em nome do Eterno. Em Jerusalém, e não seguirão mais a dureza de seus corações malvados. Verso 18. Naqueles dias, a casa de Judá irá à casa de Israel. Juntos virão da terra do norte, para a terra que dei como herança a vossos pais. Aí eu pergunto, a gente sabe que Judá voltou. O profeta está falando aqui que elas iam voltar juntas. O profeta falhou? Elas não voltaram juntas? E aí, como é que fica? Ele falou aqui, eles iam voltar juntas naqueles dias. Como é que só Judá voltou? Tem alguma coisa errada aí. Em Jeremias 50, verso 4, o que é que ele diz? Naqueles dias, naquele tempo, o oráculo do Eterno, os filhos de Israel voltarão, ele juntamente com os filhos de Judá. Eles caminharão chorando e procurarão o Eterno seu Deus. Perguntarão por Sião, em direção a ela estará a sua face. Que dia foi esse aqui? Para o ano 3000 ou foi lá na volta do exílio babilônico? O profeta estava se dirigindo para quem? Para o povo de hoje ou para o povo daquela época que estava no exílio? Fala pessoal, tudo bem? Para ficar mais explicativo o estudo, vamos abordar quem são os samaritanos. Por quê? Muita gente confunde os samaritanos com os judeus, ou com as tribos do norte. Mas vamos para uma narrativa de 2 Reis 17, verso 24. Diz assim: o rei da Assíria mandou vir gente de Babilônia, de Cut, de Ava, de Amat e de Sefarvaim, estabelecendo-os nas cidades da Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Assim tomaram posse da Samaria e passaram a habitar as suas cidades. Ora, quando começaram a instalar-se naquela região, como não temiam o Eterno enviou contra eles leões que os matavam. Disseram, pois, ao rei da Síria: as nações que deportaste e estabeleceste nas cidades da Samaria ignoram a maneira de honrar o Deus desta terra. Esse Deus enviou contra elas leões, e eis que as mataram, porque não conheciam a maneira de honrar o Deus daquela terra. Então o rei da Síria deu esta ordem: mandai para lá um dos sacerdotes deportados de Samaria, que ele passe a residir ali e ensine o povo a maneira de honrar o Deus daquela terra. Beleza, pessoal? O que aconteceu? O pessoal do norte, em 722 antes da Era Comum, foi levado cativo para a Síria.
Os reis da Assíria mandaram povos de outras nações ali, eram 5 nações, para habitar em Samaria. Esses povos, né, que agora são samaritanos, eles não estavam obedecendo e estavam sendo castigados pelo Deus de Israel. E os reis da Síria mandaram alguns sacerdotes voltarem para lá para ensinar o povo. Flávio Josefo também faz um comentário muito interessante no seu livro. Vamos dar uma lida aqui. O que o Flávio Josefo diz? Depois eu mando a foto também no estudo. Esses novos habitantes de Samaria, que se chamavam chutenses, por razão que já explicamos, eram de 5 nações diferentes, tendo cada uma um deus particular. Ou seja, os samaritanos são mistura de 5 nações, tá, pessoal? E eles continuaram a adorá-los como faziam em seu país. Deus ficou tão irritado que lhes mandou uma terrível peste, para a qual não se encontrou remédio no país. Eles foram então avisados por um oráculo que adorassem ao Deus verdadeiro e todo-poderoso, e ele os livraria. Mandaram então pedir logo ao rei da Assíria que lhes mandasse alguns dos sacerdotes hebreus que estavam prisioneiros. O soberano concordou, e eles os instruíram na lei de Deus, prestaram-lhe as honras devidas e logo a peste cessou. Esses povos, aqui os gregos chamam samaritanos, ou os gregos que chamam eles samaritanos, continuam ainda hoje naquela época de Josefo, tá, pessoal? No primeiro século, na mesma religião, e mudam com relação a nós, segundo a diversidade dos tempos. Pois quando a nossa situação é boa, eles declaram que nos consideram irmãos, porque sendo uns e outros descendentes de José, temos a nossa origem no mesmo ramo. Quando a sorte nos é contrária, eles dizem que não nos conhecem e que não são obrigados a nos amar, pois vindo nós de um país tão afastado para se estabelecer naquele em que eles habitam, nada tem de comum conosco. Mas é necessário deixarmos esse assunto para um outro momento, mais conveniente. Ou seja, os samaritanos são povos, de outras nações que depois se estabeleceram em Samaria. Beleza, pessoal? Só para ficar mais claro aí o estudo.